Olá meninas, tudo bom? Hoje é 6 de outubro de 2019, hoje é domingo. Hoje nós estamos no nosso 14º dia do propósito Caminhada de Oração 5 e hoje o tema é o carpinteiro batendo a porta. O texto-chave está em Marcos capítulo 6, versículo 3. Irmãs, antes de eu entrar no devocional, quero pedir desculpa que ontem eu errei, né? Falei que nós estávamos no 14º dia, mas era o 13º. Então vamos ao nosso devocional de hoje. Hoje nós temos um maná absurdamente fresco do céu. Antes de eu começar o devocional, irmãs, eu quero dizer que a música de hoje vocês não podem deixar de ouvir. Foi essa música que me inspirou a fazer esse devocional. A música chama O Carpinteiro, do cantor Alessandro Villas-Lobos. Eu vou deixar aí, mas caso alguém perca, o nome eu já deixei aqui. Eu encontrei essa música essa semana, eu já tinha visto esse vídeo na internet, assim, o vídeo, só olhar e ver o vídeo, o nome, mas nunca tinha aberto esse vídeo, né, para ouvir essa canção. E eu descobri essa canção essa semana e eu ouvi ela a semana inteira. Eu achei ela fantástica e aquela música queimou no meu coração de uma forma absurda. E ontem, tomando banho, né, já preparando para tomar banho e dormir, olha, eu ouvindo a música, porque eu estou viciada na canção, né? Tomando banho e ouvindo a canção, desceu um rolo do céu e queimou no meu coração. E eu já estava doida para dormir, acordar e entregar esse devocional de hoje. Não era esse o devocional de hoje, porque eu nem tinha, né? O devocional de hoje seria que nós íamos continuar no assunto, né? Nós estamos falando de organização, arrumação, né, ornamentação, e eu ia falar que esse tema talvez passe para amanhã, que é sobre a gente criar um estilo de vida que a gente deseja, né, eu ia falar sobre a gente sonhar com a casa que a gente quer, umas coisas assim que eu vou falar depois. Mas quando veio esse devocional tão poderoso, que falou muito ao meu coração, não tem como, porque o Espírito Santo estava me dizendo que tudo isso que eu falei é importante, né, da decoração, da gente cuidar, da gente manter, da gente ser diligente, da gente ser caprichosa, que a gente é a coluna do nosso palácio, que nós temos que cuidar desse pedacinho do céu que é a nossa casa. Mas o Espírito Santo estava colocando no meu coração, tudo isso é importante, mas às vezes tudo isso que a gente faz, tudo isso que a gente cuida, ainda não está trazendo, talvez, naquele lar, paz, vida, né? Tantas mulheres, às vezes, tão organizadas, com a casa tão impecável, mas dentro delas, elas não têm paz, elas não têm vida, né? Quantas vezes aquele lar está tão ornamentado, aquela mesa tão organizada, aquela comida maravilhosa, mas a família não está unida para desfrutar daquele alimento. E ali fica aquele tristeza, aquele vazio dentro daquela dona de casa, né? Quantas vezes aquele quarto está tão maravilhoso, tão ornamentado, mas não tem paz dentro daquele quarto, não tem amor, não tem intimidade naquele lar, daquele casal. Então é sobre isso que nós vamos falar. Vamos ler lá Marcos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 6. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilharam, dizendo: de onde vêm essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Agora é o versículo principal, tá, irmã? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizaram-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Ele não pode fazer ali nenhum milagre, senão curar um pouco os enfermos, impondo-lhe as mãos. Ele admirou a incredulidade deles, contudo ele percorria as aldeias vizinhas a ensinar. O versículo principal é esse: não é este o carpinteiro? Né? A gente sabe que Jesus, né, filho de Maria, José, ali, seu padrasto, José era carpinteiro, Jesus também teve essa profissão, nós vamos entender um pouquinho mais para frente por que Jesus teve a profissão de carpinteiro, por que ele não era outra coisa, padeiro, porteiro, mas ele era carpinteiro, né, na sua profissão terrena.
E Jesus, irmãs, ele está batendo a porta. O carpinteiro está batendo a porta. Eu quero ler aqui, quando eu ouvi essa canção que fala isso, né? Que o carpinteiro está batendo a porta. Eu quero ler Apocalipse, capítulo 3, capítulo 3, versículo 20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, eu cearei com ele e ele comigo. Esse Deus, que é um Deus tão poderoso, que é o carpinteiro, ele quer entrar no seu lar. E eu quero que você imagine hoje esse carpinteiro batendo a porta. E eu quero que você deixe ele entrar, né? E a gente o toque dele é muito gentil, é muito suave. E quando você deixar ele entrar, eu quero que você comece a imaginar ele entrando pela sua casa. E ele começa a passear pela sua casa porque ele quer fazer uma reforma na sua vida física, na sua vida espiritual. E talvez essa mesa, né? Ele passa pela cozinha e vê aquela mesa. Eu tô com essa mania, né, de organizar a mesa. É um pontinho da minha casa que eu escolhi há uns anos atrás para que simbolizasse a minha disciplina na organização. Então, toda semana eu tento arrumar ela bonitinha, de uma forma diferente. Então, de repente, ele entra na sua casa e começa a passear ali naquela cozinha. Ele olha para aquela mesa e ele vê que aquela mesa precisa de uma reforma, porque ali não tem comunhão, não tem paz naquele lar. E ele começa a entrar um pouco mais para casa, observar tudo que precisa de uma reforma, porque talvez, irmãs, você está tentando também restaurar o seu lar, como eu falei ontem, na sua força, né? Não, mas eu sou uma esposa diligente, eu sou uma esposa exemplar, e a gente às vezes vai na nossa força, mas tem coisa que só o nosso Deus pode fazer. E nessa palavra de hoje, o Espírito Santo quer trazer isso para você. O carpinteiro está aí para te ajudar nessa reforma do seu lar. Então ele vai entrando e ele entra pelo seu quarto. Quando ele entra naquele quarto, ele vê aquele leito e ele vê que falta amor naquela cama, falta intimidade. Quantos casais que estão sem intimidade, quantos casais que estão afastados um do outro. E o Senhor quer restaurar a sua cama neste dia. Ele quer incendiar esse leito com amor, com o fogo, né, da união. Talvez naquele leito está alguém enfermo, não tem paz, não tem sono, não tem tranquilidade. O carpinteiro quer entrar e mudar essa história. Ele quer transformar essa cama, ele quer trabalhar ali. Talvez ele entra e passeie um pouquinho mais pelos quartos dos filhos, né? Talvez tenha um filho adolescente que está dando problema, ou um filho jovem, e ele quer entrar naquele quarto, tocar naquela cama. A cama é o lugar que a gente passa 1/3 da nossa vida, né, irmãs? A cama precisa ser consagrada ao Senhor, a cama precisa ser cheia da graça, da presença de Deus, para que a gente levante disposto a viver a vida plena que Deus tem para nós, para que a gente tenha saúde para levantar daquela cama. Então, por isso eu estou falando de cama, por isso que o carpinteiro quer entrar no seu quarto e restaurar, tocar na sua cama. Num quarto, o mais importante do quarto é uma cama, não é verdade? Então, ele quer entrar pelo quarto dos filhos, ele quer tocar na vida dos seus filhos, ele quer restaurar a cama dos seus filhos, para que seus filhos tenham sono abençoado, para que os seus filhos acordem pronto, alegres, usando as forças da juventude para viver a vida e não usando a sua força da juventude para se destruir, para ir para caminhos perversos. Talvez ele passou por um quarto da sua casa, aonde ali está previsto ser um quarto de bebê. Talvez a pessoa desse quarto, a mãe, né, a dona dessa casa, está sonhando há anos em fazer ali um quartinho de bebê, mas esse sonho ainda não chegou. E o Senhor, o carpinteiro, ele quer construir ali aquele quarto de bebê, construir o bercinho, construir aquela cadeira de balanço onde você vai ter o prazer de sentar com aquele bebê e balançar, e ninar e glorificar o nome do Senhor que vai realizar o sonho na sua vida. Mas talvez esse quarto de bebê já houve um bebê ali, mas talvez por uma fatalidade esse bebê não está mais ali
né? Não está mais entre nós. E Jesus está arrumando esse quarto. Jesus quer transformar a sua dor. Jesus quer te dar esperança. E Jesus está entrando, irmãs, na nossa casa hoje, neste domingo pela manhã. E Ele quer arrumar o teto, né? O teto da sua casa. Ontem nós falamos disso, nós falamos que nós somos coluna, que uma coluna firmada na rocha, e que o teto é o cabeça, né? E Jesus é o cabeça do cabeça e do corpo. Jesus quer consertar esse teto. Jesus quer colocar as coisas no lugar, né? Alinhar aquela madeira. E entrega tudo nas mãos do carpinteiro, irmãs, e você vai começar a ouvir na sua casa o som da restauração. O som da restauração, o som de ver o carpinteiro dando as suas marteladas, né? Alinhando, firmando aquilo que precisa ser firmado, às vezes até colocando fogo naquelas madeiras velhas e trazendo madeira nova para construir as coisas novas que o Senhor quer trazer. Ele quer construir uma mesa nova na sua casa, uma cama nova, tudo aquilo que precisa ser restaurado, aquilo que o Espírito Santo for conduzindo você, né? Talvez a minha imaginação esteja limitada, mas o Espírito Santo vai falar com cada uma. Irmãs, por que Jesus é chamado de carpinteiro, né? Por que ele escolheu essa profissão? Mas você já reparou que tudo de importante na palavra de Deus era feito de madeira? A arca de Noé, madeira, salvação, significava salvação. A mesa da proposição que estava da proposição que estava ali no tabernáculo, feita de madeira, que era lugar de pão, lugar de suprimento. A arca da aliança, madeira, aliança, que significava aliança de Deus com o homem, que significava a presença de Deus. A cruz, madeira, nova aliança, significava nova aliança, lugar de morte e ressurreição. A madeira, irmãs, ela representa o homem. Ela queimada pelo fogo, ela vira pó. E Jesus disse isso, né? Deus disse isso, que nós somos pó. E a madeira representa o homem. E o nosso carpinteiro, ele é especialista em madeira. Ele é especialista em restaurar a vida do homem. Esse carpinteiro, ele tem um detalhe, ele tem um costume. Ele gosta de revestir madeira com ouro. Quando você lê, eu não deixei aqui o texto, mas procurem depois, quando você lê a construção do tabernáculo, a construção dos móveis, das coisas que estavam dentro do tabernáculo, o Senhor falava para que depois de feito com a madeira, né, com a madeira da acácia, que era uma das melhores madeiras ali para usar, ele sempre indicava que revestisse aquela madeira de ouro. O ouro representa o Espírito Santo, representa purificação. Então o Senhor quer trabalhar em nós e revestir a gente de ouro puro. Deixa Ele trabalhar na sua vida, irmã. Deixa Ele trabalhar na sua casa. E eu quero ler agora para nós finalizarmos e entrar assim, entender mesmo aquilo que Deus está querendo falar conosco nesta manhã. Comigo foi muito profundo ontem, irmãs. Se eu pudesse, eu tinha liberado esse devocional ontem mesmo, depois do banho. Eu quero ler Cantares, capítulo 5, versículo de 2 a 8. Lembra que no começo dos devocionais eu disse que talvez nós falaríamos de Cantares, né? Mas eu não tenho noção do tempo, noção de quando vai ser. Mas ontem, na hora que eu estava cantando a canção, o Senhor me lembrou desse texto de Cantares, porque Cantares está queimando no meu coração por esses dias. E eu sei que o Senhor vai falar muito conosco em Cantares. Eu comecei o devocional falando de Cantares, né? Deus chamando a noiva. Vem, noiva minha, eu quero ouvir a sua voz. Mas hoje Ele quer entrar no nosso lar. Então vamos ler Cantares, capítulo 2, do versículo 2 ao versículo 8. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. A noiva está dizendo isso. Que ela estava dormindo, né? Abre, minha irmã, querida minha, pomba minha imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos da gota da noite. E aí ela responde, eu já despi a minha túnica, eu hei de vesti-la outra vez, eu já lavei os meus pés, eu tornarei a sujá-los. O meu amado meteu a mão por uma fresta, e o meu coração se comoveu por amor dele. Eu levantei-me para abrir ao meu amado
Eu levantei para abrir o meu amado. A minha mão destilava mirra e os meus dedos mirras preciosas sobre a maçaneta do ferrolho. Eu abri ao meu amado, mas ele já tinha se retirado e tinha ido embora. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Busquei e não o achei. Eu chamei por ele, mas ele não me respondeu. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade. Espancaram-me, feriram-me, tiraram-me o manto, os guardas do muro. Eu conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que se vocês encontrarem o meu amado, e lhe direis que desfaleço de amor. Mas esse texto é tão profundo. Ele está dizendo aqui de uma mulher que ela estava adormecida. Muitas de nós estamos adormecidas, com o coração às vezes clamando, sim, porque ela disse, o meu coração velava, né? Muitas vezes a gente está com o coração em oração, sim, mas está adormecida no espírito, não tem entendimento, não consegue discernir a voz de Deus, não consegue ouvir que Ele está batendo a porta. Por que muitas de nós não conseguem ouvir que Ele está batendo a porta? Porque a gente, quando fala bater a porta, a gente tem noção de bater forte, de ouvir. A voz dele é suave. Ele é delicado, ele é fino, ele é chique, ele é suave, ele não arromba nada, é um toque muito suave do Espírito Santo, né? Então ela disse ali que ele estava batendo a porta e ele chama ela e diz, abra a porta, né? Eu já estou aqui fora há muito tempo te esperando, tanto é que os meus cabelos estão molhados do orvalho da noite. Então o Senhor está ali te esperando, né, de hoje, mas a gente não está conseguindo abrir a porta. No versículo 3, ela começa a dar desculpa para Jesus, né? Assim como muitas de nós. Mas eu já troquei as minhas vestes, né? Eu vou ter que trocar de novo. Eu já lavei os meus pés, eu vou sujar ele de novo. A gente começa a dar desculpa, né? Começa a dar desculpa para não abrir a porta para Jesus, para não deixar Deus transformar a nossa vida. Você começa a dar desculpa. Ah, mas a culpa não é minha, Senhor. A culpa é de fulano, a culpa é de ciclano. Não, mas eu estou assim, Senhor. Foi porque aquilo que eu passei na infância, foi porque... E aí você começa a dar desculpa. E Jesus está assim, eu não quero saber, minha filha, o que está acontecendo. Eu quero apenas que você abra a porta. E quando ela dá desculpa, ela está do lado de dentro. Ela não abriu a porta, ela ainda não viu a presença do amado dela, ela não entendeu o poder que há nesse carpinteiro maravilhoso que é o nosso Senhor Jesus. E aí fala assim que o Senhor colocou a mão suavemente pela fresta para tentar abrir a porta, assim, mostrar para ela que estava interessado. Eu te ajudo a abrir a porta, né? Porque Jesus não arromba a porta. Eu te ajudo, segura aqui na minha mão que eu te ajudo. E aí ela entende. Meu coração se comoveu por amor dele. Sabe que quando no meio da tribulação você sente um amor de Deus? E aí ela resolveu se levantar, mas aí já era tarde, ele já tinha saído, né? Quando ela coloca a mão na maçaneta, fala no versículo 5, coloquei a mão na maçaneta, abri ao meu amado, mas ele já tinha se retirado, ele já tinha ido embora. E a minha alma se derreteu, porque antes ele me falou. E ela começou a buscar ele, mas ele não respondia. Sabe aqueles momentos que parece que você está tentando encontrar o Senhor e não encontra? E no versículo 7 fala que os guardas que rondeavam a cidade pegou ela, porque ela saiu ali na noite a procurar o Senhor, a procurar ele em lugares que ele não estava, a procurar alegria onde que não é, a procurar aquilo que não deve em lugar que não convém. E esses guardas pegaram ela, espancou ela, feriu ela, né? Tirou o manto dela e ela disse, filhas de Jerusalém, se vocês encontrarem o meu amado, diga para ele que eu desfaleço de amor. Tem muitas pessoas sofrendo em lugares que não devia estar, né? Naquela hora da noite, procurando o Senhor, está procurando o Senhor em lugares errados, está procurando o amor, às vezes o acolhimento em lugares errados, né? Quantas mulheres que está buscando o amor de Jesus, a acalentação da sua alma num homem, às vezes, mau, um homem que não tem temor do Senhor, que está esperando do outro. E o Senhor quer falar isso conosco, irmã. Esse texto é tremendo, esse texto é lindíssimo, esse texto é muito profundo. Vamos abrir a porta ao nosso amado. Vamos abrir a porta do Senhor. Ele quer restaurar a nossa casa por completo.
E o síntese de hoje que eu quero deixar é: abra a porta para o carpinteiro Jesus. Entregue tudo a Ele. Creia que Ele te ama e que Ele quer fazer uma grande obra na sua vida. A gente só usou a expressão, tá, irmãs? Jesus é o Todo-Poderoso, é o Rei dos Reis, é o Senhor do Universo. Eu só quis usar a expressão, essa expressão de que o carpinteiro bate a porta, porque eu achei essa música fantástica. Essa música falou muito ao meu coração. Eu não paro de ouvir desde que eu a encontrei essa semana. E essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Não invente desculpa, como essa noiva aqui estava dizendo. Não invente desculpa. Levanta, desperta. Não fica adormecida nesse sono que tem impedido você de viver o melhor do Senhor, né? Mais para frente, em Cantares, depois nós vamos ver algumas outras coisas. Vamos ver o que o Senhor vai trazer para nós. Mas era essa a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Tenham um bom domingo. E hoje nós estamos assim finalizando a segunda semana, né? Nós vamos passar 10 semanas juntas. Nós vamos passar uma estação toda junta. E é isso, irmãs. Tenha um bom domingo. Prepare o coração para amanhã. Né? Deseje, todos os dias, irmãs, deseje viver coisas novas com o Senhor. Todos os dias. Não acorda pensando, mais um dia, né? Mais um domingo, mais uma semana que está começando. Não, nosso Deus é um Deus de novidade de vida. Todos os dias Ele quer vir na nossa casa. Ele quer ceiar conosco. Ele quer sentar numa mesa conosco, ter comunhão conosco. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Não esqueça de ouvir a canção. E ouça ela toda. Porque essas canções novas que Deus está trazendo para jovens levitas, ela tem uma conotação diferente. Não é uma música que vai cantar no começo e você já sabe, já é o mesmo refrão, não vou nem ouvir o final. Não, elas têm cliquezinhos diferentes que no final pode mudar muita coisa, que nem começou, nem falou no começo. Então ouve até o final, tá bom? Espero que vocês gostem da mesma maneira que eu gostei. Espero que vocês entendam a profundidade do que ele está cantando. Às vezes parece assim tão sem nexos, talvez, né? Mas na verdade, a falta de conhecimento da palavra. Porque quando a gente conhece a palavra, a gente vai entender o que ele está cantando realmente. Um beijo, fiquem com Deus.